Boa noite. Boa noite. Protesto do movimento Passe Livre tem confusão, bomba de gás e rojão contra a polícia. Governador Geraldo Alckmin diz que o estado quer aumentar a produção de água do sistema Guarapiranga. O objetivo é reduzir a utilização do Cantareira. Volks volta atrás e readmite 800 funcionários e trabalhadores decretam fim da greve. Indonésia nega o último apelo feito pela presidente Dilma Rousseff para não executar o brasileiro. Na Europa, mais de 20 pessoas são presas em operações contra o terrorismo. Manifestação contra o aumento da tarifa termina em tumulto mais uma vez no centro de São Paulo. Segundo a PM, os policiais foram agredidos com fogos de artifício e revidaram com bombas de gás lacrimogêneo. Em toda a região da Avenida Paulista, o contingente policial era enorme na tarde de hoje. Mas a concentração foi na Praça do Ciclista, onde os manifestantes marcaram o ponto de encontro do segundo ato contra o aumento da tarifa no transporte público. Por uma questão estratégica, a Secretaria de Segurança Pública não quis divulgar o número de homens envolvidos. Advogados e jornalistas voluntários participaram do ato como observadores legais para registrar eventuais ações fora da lei por parte da PM, como homens não identificados. O protesto foi novamente convocado pelo movimento Passe Livre. Na sexta-feira passada, a passeata que pedia tarifa zero e a revogação do reajuste de R$ 3 para R$ 3,50 terminou em confusão com agências bancárias e concessionárias de veículos depredadas. Depois de 1h30 de assembleia, agora 6h30 da tarde, eles definiram o caminho que será feito pelo protesto. Eles vão até o centro de São Paulo, aqui pela Rua da Consolação, na Prefeitura, e de lá vão para a Secretaria dos Transportes. A marcha vai começar agora. A caminhada levou cerca de 1 hora, acompanhada o tempo todo por um cordão de policiais. O comércio fechado mais cedo e o trânsito desviado bem na hora do rush. No caminho, um manifestante foi detido e o clima ficou tenso. Houve pedidos de abaixo a PM e fim à repressão. Na Rua da Consolação, cerca de 400 pessoas saíram para uma rua lateral e seguiram em direção à Avenida Paulista. O grupo ficou cercado por PMs. A maior parte do ato chegou à prefeitura, que estava rodeada pela tropa de choque. O viaduto do Chá ficou tomado e bloqueado para os carros e acabou em tumulto. Olha, aqui, no centro de São Paulo, próximo da prefeitura, virou uma praça de guerra, com a tropa de choque vindo de várias partes, inclusive, bombas sendo jogadas, as pessoas correram para as ruas laterais e está tudo cercado pela polícia. É uma verdadeira praça de guerra aqui no centro, por causa dessa manifestação que pede que não haja o aumento no transporte público. E a repórter Sabrina Pires está no centro da cidade e tem mais informações atualizadas sobre a manifestação do MPL. Juliana, a situação é a seguinte, ficou mais calmo depois das 9 horas da noite e aí o rastro dessa manifestação, desse confronto, polícia, manifestantes, 3 agências, pelo menos, ficaram depredadas. Essa aqui na Xavier de Toledo, do Banco do Brasil, teve os vidros totalmente aqui despedaçados por causa da correria na hora do protesto, na hora da manifestação. Muita gente, teve um corre-corre tremendo por aqui. E também dá só uma olhada como ficou a Xavier de Toledo, permanece bloqueada para os carros, muita gente querendo pegar ônibus, tem que sair daqui, buscar um outro ponto de ônibus. E agora, há pouco, alguns outros manifestantes que estavam por aqui resolveram usar o lixo, que a rua já estava completamente tomada de lixo, agora eles fizeram essa fileira e atearam fogo aqui na Xavier de Toledo. A gente vai mostrar também aqui que, apesar de nesse momento a gente não mostrar alguns policiais, mas a todo momento a gente percebe o policiamento aqui na região. Pelo menos 8 pessoas foram detidas e ainda assim há manifestantes por aqui, mas já bem mais tranquilo. Olha, o policiamento, como a gente estava falando, ainda não é completamente totalmente normalizado, ainda tem um corre-corre por aqui. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina.
E após forte temporal do início da semana, ainda há residências sem energia elétrica. A AES Eletropaulo alega que a demora no restabelecimento da luz se deve à grande quantidade de ocorrências na capital. A empresa não deu prazo para a normalização do problema. O barulho é quase ensurdecedor, mas a dor de cabeça, caso este gerador não existisse, seria ainda maior. 2 das 4 torres deste condomínio da Zona Sul estão completamente apagadas desde quarta-feira. O gerador só mantém o funcionamento total de 2 torres, além da portaria e elevadores de serviço. No elevador, aliás, a preocupação com as geladeiras e com os celulares dos moradores. Dentro de casa, Eduardo mostra os prejuízos. Tudo que está aqui na geladeira agora já vai para o lixo, porque ficou muito tempo já sem gelo. Então tem que ser jogado fora. Você não pode jogar fora ainda, porque como estamos em elevadores também, não tem como descer esse lixo todo. Então são 160 apartamentos que estão na mesma situação. O empresário conta ainda que toda a família está tomando banho de canequinha. Comprar galão de água para poder fazer higiene, escovar o dente, aquela coisa de tomar banho, né? Banho de canequinha. Banho de canequinha. Voltamos aqui ao século passado, tomando banho de canequinha, né? Então, nós estamos na cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, uma das maiores da América Latina, e não conseguimos ter energia elétrica, né? A culpa é deste transformador que teve o fornecimento de energia desligado durante o temporal da última quarta-feira. No início desta semana, cerca de 1 milhão de pessoas ficaram sem luz na região metropolitana de São Paulo. Nesta sexta-feira, o Centro de Operações da Eletropaulo informou que trabalha para restabelecer o fornecimento de 100 mil clientes, mas não deu um prazo para normalizar a situação. Nos casos de queda de árvore, por exemplo, nós temos a destruição da rede. Não se trata de reparar a rede, se trata de reconstruí-la naquele local. Então, por conta dessa sucessão de eventos, acabou formando uma fila essa que nós agora estamos já terminando o restabelecimento. O vice-presidente de operações da Eletropaulo explica ainda que a demora para restabelecer o fornecimento de energia se deve à grande quantidade de ocorrências. Cair 1000 árvores em 15 dias não é um evento normal na nossa cidade. Nós podemos evitar que o problema continue sendo ampliado. De que forma? Evitar que as pessoas plantem árvores incompatíveis com a vida urbana. E aí acaba colocando em risco não só a rede elétrica, mas acaba colocando em risco a vida das pessoas. E o problema da falta de água, também a redução da pressão, vem afetando diversos bairros de São Paulo. Nossa equipe acompanhou à noite nas casas de alguns moradores que se viram como podem para manter a rotina. Na torneira da casa do Tiago, nenhuma gota. Ele mora na Vila Aimoré, na região do Itaim Paulista, zona leste da cidade. A situação vem se arrastando desde outubro, mas agora piorou. Teve uma época que estava acabando no horário certo, de 5 horas. Agora não, agora está acabando 2 horas, 3, 4, 5, não tem horário. Como ele não tem caixa d'água, precisa usar baldes e garrafas PET para armazenar a água. Até o tanquinho é usado para garantir o abastecimento diário. Sim, então a gente armazena nesses baldes, armazena em galões de 20 litros, de 5 litros que a gente tem, garrafas PET. Para tomar banho, o Tiago tem um pouco de sorte. Usa o banheiro da mãe, que mora ao lado, porque ela tem caixa d'água. O estoque dos galões é usado para cozinhar e também para o consumo. O problema é que ele e a esposa trabalham fora e nem sempre estão em casa no período em que tem água. Por isso, as roupas da família são lavadas na casa da sogra dele. Para mim, como eu chego muito tarde, já não tem água, né? Então, o que eu faço? No sábado, eu deixo só um pouquinho de água armazenada, só para levar as roupas da neném, no máximo. A falta d'água também atinge muitos moradores aqui da Vila Alpina, também na Zona Leste. A diferença é que aqui na casa da Michele, por exemplo, ela estava contando pra gente que o racionamento para valer começou mesmo na semana passada, foi isso? Semana passada, na terça-feira da semana passada. Como é que foi? Acabou a água, assim, sem aviso, nada. E aí ficou, tipo, o dia inteiro sem água. E aí ela voltou, ficou menos de 1 hora com água e acabou de novo. E aí na quarta acabou, na quinta acabou, na sexta, sábado, domingo e até hoje. E é sempre assim, quando volta fica poucas horas? Fica pouco tempo, aí você já tem que pegar balde, pegar garrafa, encher as coisas da geladeira, porque senão você fica sem água para tomar. Na pia,
o mínimo que sai não serve nem para lavar a louça, que fica acumulada. É difícil, né? E aí, para lavar a louça também é complicado, né? Tá aí a louça na pia tudo suja, não dá nem para lavar. 4 pessoas moram na casa, ela, os pais e o irmão. No banheiro, a família reaproveita a água para usar na descarga. A reserva de 500 litros da caixa fica exclusivamente para o banho e ainda assim é um sufoco. A água do chuveiro sai menos água, fica mais quente. E aí você tem que deixar o chuveiro totalmente desligado para conseguir tomar banho ainda mais nesse calor. Michele diz que perdeu as contas de quantas vezes já ligou para a Sabesp para reclamar. Da semana passada deve ter umas 10 ligações, registros de ligações minha. E eles falam assim, não tem nenhuma manutenção aqui, não tem nada falando que tem manutenção no seu bairro, nem na sua rua. E a gente não sabe do problema e tem 24 horas para resolver. Só que nessas 24 horas a gente está sem água desde a semana passada. E o nível do Cantareira continua caindo. E o sistema registrou menos chuva que o previsto neste início de 2015. A quantidade de precipitação no Cantareira nesta primeira quinzena de janeiro é a menor para esse período em 12 anos. Os 60 milímetros até agora são só 22% do esperado para este mês inteiro. Para que o sistema feche janeiro na média, teria que chover mais que o triplo do que vem chovendo em 2015. O Cantareira está hoje com 6,1% do volume armazenado. O sistema Alto Tietê também teve queda e passou de 10,9% para 10,8% da sua capacidade total. No Guarapiranga, a queda também foi de 0,1 ponto percentual e o sistema está operando com 39,9% de sua capacidade nesta sexta-feira. De São Paulo, Geraldo Alckmin disse hoje que o estado está adotando medidas para aumentar a produção de água no sistema Guarapiranga para reduzir a utilização do Cantareira. Outra mudança anunciada é que o sistema Alto Tietê passa a receber água do rio Guaratuba. Nós temos trabalhado aí diuturnamente no sentido de aumentar a oferta de água de outros sistemas. Por exemplo, esse mês agora de janeiro, aqui no Alto Tietê, nós teremos mais 0,5 metro cúbico por segundo no rio Guaratuba. Segundo o governador, em breve o sistema Guarapiranga vai estar maior que o Cantareira. O Cantareira, que era mais de 30 metros cúbicos por segundo, hoje é 17 e tende a chegar a menos de 15. E o Guarapiranga chegar a 15 metros cúbicos por segundo. Alckmin também falou sobre uma possível retirada da terceira cota da reserva técnica, o volume morto do sistema Cantareira. Nós estamos trabalhando para reduzir ao máximo a retirada da segunda reserva técnica. Ao máximo, né? Poder reduzir ao máximo, por isso estamos substituindo, fazendo bônus, para todo mundo ajudar. Mas ainda teremos a terceira reserva técnica, se necessário. E a Prefeitura da capital quer multar quem desperdiça água na cidade. O prefeito Fernando Haddad enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que penaliza quem for flagrado lavando carro ou calçada com mangueira. Os valores da multa não foram divulgados. O projeto de lei foi criado após uma recomendação do governador Geraldo Alckmin. Ele pediu a todos os prefeitos para que fossem criadas leis municipais para impedir o consumo excessivo de água no estado, que vive a pior crise hídrica da história. E a semana termina com tempo abafado em todo o estado de São Paulo. Para amanhã ainda há previsão de chuvas isoladas aqui na capital, mas no litoral o tempo tende a ficar firme. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O paulista não vai ter refresco neste final de semana e o calor vai ser intenso. As temperaturas vão continuar elevadas em todas as regiões. No centro-oeste ainda pode chover entre a tarde e a noite e a máxima vai aos 36 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga. Já no centro-norte a chuva vai dar uma trégua e faz calor, de 35 graus em Ribeirão Preto e de 37 em Araraquara. No litoral as chances de chuva também diminuem e o dia vai ser de praia.
Em Caraguatatuba e em Santos, a máxima vai ficar em torno dos 34 graus amanhã. Para a Grande São Paulo, o dia será muito quente e a chuva pode vir de forma isolada a partir da tarde. Nessa madrugada, mínima de 22 e máxima amanhã na casa dos 35 graus. No domingo, poucas mudanças, máxima também de 35. E a semana deve começar muito quente, com máxima prevista de 36 graus na segunda-feira. Cientistas afirmam que 2014 foi o ano mais quente da história. As medições começaram a ser feitas em 1880. As informações foram apresentadas em um relatório da Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Análises feitas pela NASA chegaram às mesmas conclusões. Segundo a agência, entre 1880 e 2014, a temperatura média na Terra ficou 0,8 graus Celsius mais alta. Essa tendência é provocada em grande parte pelo aumento das emissões de dióxido de carbono e outros gases responsáveis pelo efeito estufa na atmosfera do planeta. A Prefeitura de São Paulo vai multar o consumidor que não respeitar as novas regras do uso das sacolinhas plásticas. As novas sacolinhas que serão distribuídas a partir de fevereiro serão 40% maiores que as utilizadas atualmente e deverão suportar até 10 quilos. As embalagens deverão ser feitas de materiais de fontes renováveis e sustentáveis. São 2 tipos de sacolas para deposição do lixo doméstico. As verdes distribuídas nos supermercados devem ser usadas para acondicionar recicláveis secos, como papel, plástico, vidro e lata. Já as sacolas cinzas devem ser usadas para o lixo orgânico e para os demais materiais como restos de comida, cascas, papéis sujos e engordurados. As novas regras começam a vigorar no dia 5 de fevereiro, quando o lixo dos moradores e comerciantes começará a ser fiscalizado pela Prefeitura de São Paulo. A multa para quem não respeitar a lei pode variar de R$ 50 a R$ 500 para os consumidores e pode ser de até 2 milhões de reais para os comerciantes. Mais de 10 milhões e 600 mil multas foram aplicadas em 2014 aqui na capital paulista. O balanço foi divulgado pela CT. O número é um recorde para a cidade, quase 5% maior que o registrado em 2013. O excesso de velocidade continua sendo o campeão das infrações, cerca de 3 milhões. Mas o crescimento mais expressivo foi em relação às multas para quem transitou em faixas exclusivas e corredores de ônibus. Nesse quesito, a cidade teve mais de 1 milhão de infrações, aumento de 69,5% em relação a 2013. A Aeronáutica conclui que o acidente que matou o ex-candidato à presidência, Eduardo Campos, em agosto do ano passado, foi provocado por uma sequência de falhas humanas. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo. Segundo o jornal, as investigações da Aeronáutica apontaram que o piloto Marcos Martins operou os aparelhos do avião em desacordo com as recomendações do fabricante. Ao se ver obrigado a abortar o pouso e arremeter bruscamente, ele acabou sofrendo desorientação espacial, que é quando o piloto perde a noção de direção e orientação e referência da aeronave durante o voo. Ainda de acordo com o jornal, o relatório da Força Aérea se baseou em informações dos últimos segundos do voo, quando a aeronave caiu em ângulo acentuado e em potência máxima. A Aeronáutica ainda não se pronunciou sobre o assunto. Em nota, o irmão de Eduardo Campos, Antônio, afirmou que a conclusão noticiada pelo jornal O Estado de São Paulo é prematura, porque ainda estão pendentes conclusões de perícias consideradas importantes. Ainda na nota, Antônio Campos disse que se reuniu ontem com o procurador da República, Tiago Nobre, responsável pelas investigações, e que o procurador teria garantido a ele que os inquéritos serão concluídos até fevereiro. E voltamos a falar com a repórter Sabrina Pires sobre as manifestações do movimento Passe Livre. Sabrina.
Juliana, a gente permanece aqui no centro de São Paulo, onde ainda há muitos resquícios dessa manifestação hoje à tarde e também no início da noite. A polícia veio aqui, tentou apagar o fogo que alguns manifestantes colocaram no lixo, algumas pessoas que ainda estavam aqui no centro. Mas olha só a situação da Rua Xavier de Toledo. Muita sujeira, tem várias bancas de jornal por aqui que foram depredadas, tem agência bancária também quebrada e tudo isso, essa confusão começou mesmo às 8 horas da noite, quando o ato chegou em frente à prefeitura. Foi um corre-corre tremendo, muitos manifestantes tentando ir pelas ruas laterais e também houve o revide da polícia militar, que acabou jogando muitas bombas de gás lacrimogênio, também jogou bala de borracha, atirando em alguns dos manifestantes. Houve uma correria muito grande, a nossa equipe esteve presente, registrou também muitos desses manifestantes sendo detidos, levados para as delegacias aqui da região. Pelo menos 8 pessoas foram detidas, segundo informações até agora da Polícia Militar. Agora, a PM disse que apenas revidou, que ela recebeu fogos de artifício e acabou devolvendo com essas bombas de gás e houve daí esse corre-corre registrado pela nossa equipe. A cena aqui no centro foi de guerra e ainda a gente percebe os resquícios dessa grande confusão nesse segundo ato do MPL para revogar o aumento da tarifa, que agora está em R$ 3,50 desde 6 de janeiro e eles querem que pelo menos fique nos R$ 3,00. Voltamos ao estúdio. Chega ao fim a greve dos trabalhadores da Volkswagen. A montadora aceitou readmitir os 800 funcionários dispensados no início deste ano. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a companhia apresentou uma nova oferta na negociação trabalhista iniciada no final do ano passado. E os trabalhadores decidiram encerrar nesta sexta-feira a greve que já chegava ao 11º dia consecutivo. Toda a produção ficou paralisada enquanto os 13 mil funcionários da Volks estavam em greve. Mas agora, com as negociações, a fábrica voltará a funcionar normalmente na segunda-feira. Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A gente sabe muito bem que previsões econômicas não são coisa para se levar ao pé da letra, no melhor dos casos. Mesmo os melhores economistas sabem disso. Mas não é possível planejar ao trabalhar sem alguma previsão. Hoje, os economistas do Departamento Econômico do Banco Itaú, que são em geral muito ponderados, fizeram uma revisão das suas estimativas para 2015, em um relatório dirigido a clientes. Não é muito animador. Até agora, esses economistas acreditavam que a economia do Brasil, o PIB, poderia crescer 0,8% neste ano. Já era pouco, menos de 1%. Mas era melhor que o quase zero de 2014. Pois bem, agora a previsão é de que 2015 vai ser no máximo parecido com 2014, crescimento de 0,2%, ou seja, quase nada. Se levar em conta o aumento da população, o país vai, na verdade, ficar mais pobre, em média, pelo segundo ano seguido. A inflação deve ser mais alta que em 2014, como a gente vinha dizendo aqui. O motivo, claro, os reajustes dos preços de serviços como eletricidade e transporte, represados por causa da eleição, entre outros motivos, como, além de que vão causar aumento, como o reajuste dos impostos. A inflação deve chegar a quase 7%, acima do teto da meta oficial. O dólar deve chegar ao final do ano em R$ 2,90, acreditam esses economistas. O desânimo não para por aí. Como todo mundo suspeita, é considerável o risco de falta de água e luz neste ano. Sobre esse assunto, o pessoal do banco diz o seguinte: com baixo nível de chuvas em dezembro e janeiro, mesmo com a normalização das chuvas a partir de fevereiro, os reservatórios das hidrelétricas devem chegar ao fim do período chuvoso em nível mais baixo do que no mesmo período de 2014. O desemprego deve aumentar também como previsto. No entanto, pelo menos, o aumento deve ser pequeno, embora qualquer desemprego seja sempre terrível para quem está sem trabalho. A taxa de desemprego, pelo menos, ainda continuará entre as menores dos últimos 30 anos. Sim, a partir do final do ano, as coisas devem melhorar. E a gente espera começar a dar alguma boa notícia, pelo menos ali por volta da Semana Santa. Boa noite.
A seguir, as últimas notícias sobre as manifestações do movimento Passe Livre. E ainda, a Indonésia nega o último apelo feito pela presidente Dilma Rousseff para não executar o brasileiro Marco Archer, condenado por tráfico de drogas. A Chevrolet está fazendo 90 anos de Brasil. E pode ter certeza, você é quem mais vai comemorar essa data. Agora, você compra um Chevrolet e as 12 primeiras parcelas são de apenas R$ 90. Você passa o ano inteiro pagando só R$ 90 por mês. E ainda, aproveita as últimas unidades com IPI reduzido. Ninguém no mercado tem essa condição. Chevrolet 90 anos de Brasil. Aproveite, hein? Outra chance assim só daqui a 90 anos. O preço que era bom ficou ainda melhor. O que já era barato ficou ainda mais barato na Casas Bahia. Venha já para a loja negociar com um de nossos vendedores. Você paga mais barato a lavadora de grandes marcas com capacidade para 10 quilos a partir de R$ 1.099 à vista. E faça o melhor negócio no fogão 4 bocas com acendimento automático a partir de R$ 299 à vista. E é tudo em 10 vezes sem juros e sem entrada. É Casas Bahia mais barato do que Casas Bahia. Oi, meu nome é Mirella e eu assisto a Gazeta. Curupira, Saci, nossa, Iara. O folclore brasileiro vai soltar a imaginação do seu filho. Curupira, Saci e Iara, entre outros, estão na coleção Folha Folclore Brasileiro. Todo domingo um livro CD por R$ 17,90. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Hoje o Todo Seu é ainda mais especial. Rony Fon apresenta o programa Direto do Aras de Eduardo Araújo. Nasci no sertão mineiro. Vamos conhecer o lado fazendeiro do cantor. Esse animal cruzado com manga larga machador é que dá aquelas mulas e burros maravilhosos. Conferir uma gastronomia tipicamente caipira. Eu estou fazendo aqui um feijão tropeiro. Que isso é uma maravilha. E curtir, é claro, um musical. Meu carro é vermelho, não usa espelho pra me pentear. Todo Seu, nesta sexta, 10h30 da noite. E só na areia eu sei trabalhar. E vamos mais uma vez falar com a repórter Sabrina Pires sobre as manifestações do Passe Livre. Sabrina? Gabriel, olha, aqui agora em frente à prefeitura, já quase nenhum sinal dessa manifestação, a não ser a forte presença dos policiais na Praça do Patriarca. Mas em frente à prefeitura a gente já percebe que não há nenhum sinal da confusão que aconteceu mais cedo, por volta de 8 horas da noite. E foi exatamente neste ponto que aconteceu a confusão depois de quase 1 hora de caminhada. A polícia divulgou agora à noite um vídeo que mostraria o exato momento da hora que ela foi agredida, teria sido agredida pelos manifestantes com fogos de artifício. O vídeo mostra o momento da confusão aqui no viaduto do Chá. Muita correria, alguns manifestantes tentaram seguir para ruas paralelas, mas muita gente ficou bem no centro dessa confusão com a tropa de choque em vários pontos, não só aqui do viaduto do Chá, mas também em alguns pontos aqui do centro. Era difícil saber para onde correr. A polícia disse que não foi uma ação
reação desproporcional, e sim que apenas revidou ao ataque dos manifestantes. Bem, nós presenciamos pelo menos 6 pessoas sendo detidas, agora elas estão nas delegacias aqui da região. Também houve o acompanhamento dos observadores legais que acompanharam todo esse momento e acompanham também esses detidos nessa manifestação de hoje. A situação é essa aqui no centro, ainda com muito policiamento e alguns manifestantes andando pelas ruas aqui da região. Voltamos ao estúdio. Obrigado mais uma vez, Sabrina. Indonésia negou hoje o último apelo feito pela presidente Dilma Rousseff para não executar o brasileiro Marco Archer, condenado por tráfico de drogas. Pela manhã, Dilma ligou para o presidente da Indonésia e fez um apelo por razões humanitárias. Mas o pedido foi negado. Segundo o Palácio do Planalto, a execução deve acontecer amanhã por volta das 3 da tarde no horário de Brasília. O assessor da presidência para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia, comentou a decisão do governo da Indonésia. A presidenta, como está na nota, lamentou profundamente essa posição do governo indonésio e chamou atenção para o fato de que essa decisão cria, sem dúvida nenhuma, uma sombra nas relações dos dois países. Marco Aurélio disse ainda que enviou um pedido para que o Papa Francisco interceda no caso. Eu pessoalmente também, seguindo instruções da Presidenta da República, mantive contatos com a Nunciatura Apostólica e fiz chegar à representação da Santa Sé no Brasil um pequeno dossiê com os dados sobre essa execução e me foi assegurado que seriam enviados à Secretaria de Estado do Vaticano para que Sua Santidade pudesse interceder em favor de uma atitude de clemência por parte do governo indonésio que, sinceramente, quero lhes dizer, me parece absolutamente improvável. A Indonésia negou todos os 6 pedidos de clemência feitos pelo Brasil. A Anistia Internacional também se juntou ao governo brasileiro e condenou a execução. O instrutor de voo, Marco Archer, foi preso em 2003 ao tentar entrar na Indonésia com 13 quilos de cocaína escondidos nos tubos de uma asa delta. Vamos esperar que um milagre possa reverter essa situação. Muito obrigado. Mais de 20 pessoas são presas em operações contra o terror na Bélgica, na Alemanha e na França. A Bélgica prendeu 13 pessoas e matou 2 jihadistas. As autoridades disseram que os detidos planejavam ataques contra policiais. O governo acredita que uma centena de belgas já teriam voltado ao país após treinamentos de combate com grupos jihadistas na Síria e no Iraque. Na Alemanha, um homem foi preso sob suspeita de ligação com o Estado Islâmico e mais 2 pessoas foram presas sob acusação de chefiar uma célula do grupo fundamentalista. Na França, 12 pessoas detidas estariam envolvidas nos ataques à mercearia judaica e à revista Charlie Hebdo. 8 suspeitos foram colocados em prisão preventiva. Eles podem ter dado apoio logístico aos terroristas, como armas e veículos. Mais de uma semana depois dos ataques, o secretário de Estado americano John Kerry chegou a Paris. O governo dos Estados Unidos sofreu críticas por não ter enviado um líder de primeiro escalão à marcha de domingo passado. Kerry se reuniu com o presidente François Hollande no Palácio do Eliseu e, na companhia do chanceler Laurent Fabius, visitou o memorial em frente à mercearia judaica, onde 4 pessoas foram assassinadas. O secretário americano também colocou uma coroa de flores no memorial diante do prédio em que os irmãos Kouachi mataram 12 pessoas. Perto de Paris, aconteceu hoje o funeral do cartunista Charb, editor-chefe da revista Charlie Hebdo. E hoje, um homem foi preso após fazer reféns em uma agência dos Correios na França. O caso foi na cidade de Colombes, próxima de Paris. Ele invadiu o local armado e manteve 2 reféns por algumas horas. De acordo com a agência France Press, o sequestrador se entregou à polícia e ninguém ficou ferido.
O homem, que ainda não teve seu nome revelado, sofre de problemas mentais e a motivação do sequestro teria sido uma desilusão amorosa. E de acordo com a imprensa francesa, o episódio não tem ligações com os atentados terroristas que aconteceram na semana passada em Paris. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite para você. Fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 19 horas. Até lá. Logo mais 11h30 da noite, tem bate-papo de qualidade sobre música e cinema no Almanaque das Trilhas Sonoras. Assista agora, Todo Seu.